Tem mais dados que eu quero compartilhar com vocês da literatura. Eu quero citar os estudos de Kruglanski. Na década de 90, ele começou a estudar um tema que se chama necessidade de fechamento cognitivo ou necessidade de encerramento. Em inglês, né, o termo é closure. Ou seja, ele vai ter uma sequência de estudos sobre isso, existem inclusive escalas sobre isso, né? E ele vai dizer que isso é uma estrutura para tomada de decisão que visa encontrar uma resposta sobre algo ou alguém que alivie nossa confusão ou ambiguidade frente a um término. Isso se aplica a términos de relacionamentos, mas isso se aplica a todas aquelas coisas que são terminadas. Por exemplo, isso se aplica inclusive a luto, a perdas, a términos de coisas boas que a gente tem na nossa vida e de repente elas terminam. E o que ele encontrou nas pesquisas dele é que nós reagimos intensamente e nos gera sofrimento quando a gente fica confuso ou ambíguo, ou até achando que o término daquela coisa que a gente queria tanto que continuasse, ou daquela pessoa, ou daquele relacionamento, é injusto. E aí nós temos uma coisa chamada necessidade de fechamento. Em diferentes graus de sofrimento, todos os fechamentos têm um pouco de sofrimento envolvido, segundo os dados dele. Mas quanto mais ambíguo nós nos sentimos, quanto mais confusos nós nos sentimos, quanto mais nós não encontramos uma explicação para esse término, em geral, mais a gente vai sentir a dor do término e mais a gente vai ter dificuldade de fazer esse fechamento, esse closure que ele fala. Ele vai dizer que nós temos diferenças individuais em termos de personalidade também e de momento de vida. Por exemplo, diferentes fases do desenvolvimento vão estar afetadas de formas diferentes com esses términos, porque a gente aprende a lidar com essa ambiguidade, com essa dissonância cognitiva, que é quando alguma coisa não combina, o que eu acredito não combina com as evidências que eu estou recebendo desse universo. Então imaginem como fica isso diante de perdas de alguém que a gente ama, diante de situações de luto, diante de situações em que um relacionamento termina, mas tu não queria que o relacionamento terminasse, mas a outra pessoa já não quer aquele relacionamento. Ele inclusive vai dizer que muitas vezes as nossas reações intempestivas, impulsivas, por exemplo, de violência frente a situações assim, podem estar diretamente associadas com essa nossa busca desenfreada por entender por resolver essa ambiguidade na busca de um fechamento. Porque as coisas ficando abertas, em geral, a gente cognitivamente teme a coexistência dessa ambivalência. E aí, existe uma autora atual chamada Pamela Ramsden. Ela vai se dedicar a estudar essas diferenças individuais entre nós, para lidar com términos, com fechamentos. Porque todos eles concordam que nós precisamos chegar a fechamentos. Mas esses fechamentos não precisam necessariamente ser tão doloridos assim, ou então tão intensos assim para todas as pessoas, por causa dessas nossas características. E o que ela vai encontrar nos estudos dela e de vários outros colegas que ela cita nos estudos dela, é que quanto mais rígidos nós somos, ou seja, quanto mais padrões inflexíveis nós temos, quanto mais nós temos dificuldade de lidar com a frustração, ou seja, quanto menos tolerância, lembram do nosso chá de tolerância?
Quanto menos tolerância nós temos à frustração, mais a gente vai lutar com questões de uma certa forma, evitar chegar num fechamento. E isso é muito interessante porque ela vai dizer que a gente acaba tendo uma tendência por lutar por um fechamento perfeito. E o que ela quer dizer com isso? Nós queremos uma resposta convincente que nos diga por que aquilo terminou. E por que nós não podemos ter ou ser ou vivenciar mais aquela coisa que a gente gostava tanto de vivenciar. O problema é que a condição humana é imperfeita. Já falamos disso várias vezes aqui. E na busca desse fechamento perfeito, nós aludimos, agregamos sofrimento a esse ciclo de términos e recomeços. Por quê? Porque nós temos aquela ideia fixa de como as coisas deveriam ser. E quando elas não atendem, a gente não acha que a gente vai chegar naquele fechamento perfeito, como a Hamzen fala. E aí a gente sofre inclusive mais para esses fechamentos. O que os dados de literatura mostram é que quanto mais abertos, quanto mais criativos, quanto mais nós toleramos a ambiguidade e aceitamos a imperfeição, mais nós vamos conseguir alcançar o que a literatura chama de fechamentos imperfeitos. Que são fechamentos imperfeitos? Fechamentos nos quais eu entendo que términos fazem parte da vida e que eles podem ser dolorosos, difíceis, mas que eles fazem parte e que eles são oportunidades de recomeço. Uma coisa que me chamou muita atenção num dos textos que eu li dessa autora foi que ela tem uma frase contundente que diz assim: só você pode obter os seus fechamentos. Os outros não têm como fazer isso por você. E só obtendo os seus fechamentos, você consegue aproveitar os recomeços e abrir espaço para eles. Tá aí o motivo pelo qual a gente está falando sobre isso hoje. Todos queremos os recomeços, não queremos? Queremos o lado bacana, o gostoso, o motivador. Mas a gente paga um preço, que é o preço de lidar com a ambivalência dos términos imperfeitos. Lidar, aceitar e conviver com o fato de que as coisas são ambivalentes, de que as coisas são confusas às vezes, e de que mesmo que nós nos esforçamos ao máximo, as coisas terminam. A infância termina, mesmo que eu tenha sido a melhor criança. A adolescência acaba, mesmo que eu tenha sido o adolescente mais feliz. Não é um prêmio se manter no ciclo anterior. Na verdade, o ganho está em passar para o próximo ciclo. E aí, eu vou citar um pressuposto do yoga, ou yoga. Encerro com amor tudo que não favorece o meu despertar. Foi essa frase que veio à minha cabeça quando eu li os dados de literatura da Hamzen. Porque vejam que não é uma luta, tem uma aceitação, tem uma paz, uma tranquilidade. Encerro com amor tudo que não favorece o meu despertar. Que coisas?
podem ser alvos desses fechamentos, segundo a literatura. Padrões comportamentais, cognitivos, emocionais. Talvez a gente tenha que abrir mão deles. Relacionamentos. Encerro com amor tudo que não favorece o meu despertar. Trabalhos ou afazeres. Locais onde a gente mora, que a gente frequenta, onde a gente vive, casa. Quanto apego, não? Quando eu li isso, lembrei da Frida Kahlo. Onde não puderes amar, não te demores. E crenças religiosas, filosóficas, valores. Sim, a literatura mostra que nós também temos ciclos em termos das coisas que a gente acredita e que são valores para nós na vida. E isso significa dizer que se determinada coisa já não é mais valor para ti, talvez seja momento de fechamento desse valor, dessa convivência, desse espaço, desse relacionamento, desse apego de interpretação, desses sentimentos rancorosos que eu nutro há anos por alguém que me magoou ou me machucou. Ciclos, términos e recomeços.